Olá, boa tarde. Negociação de dívidas pela internet. Termina hoje o prazo, o mutirão realizado pelos PROCONs de todo o Brasil entre instituições financeiras e devedores. Uma bela oportunidade de tentar chegar a um acordo em tempos tão difíceis. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como resolver o endividamento sem ter que recorrer à justiça. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos agora conferir os outros. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, envia ao Ministério Público Federal cópia de diálogos que tratam de supostos acordos internacionais na Lava Jato. As cópias dessas mensagens foram enviadas ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal. Ministra Rosa Weber, do STF, suspende inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça que trata de supostas investigações ilegais contra ministros do próprio STJ. E ainda, combate à pandemia. Justiça determina o fechamento do comércio no Distrito Federal. Os espaços devem ficar fechados até que a ocupação de leitos na UTI caia de 95% para 80% da capacidade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Procuradoria-Geral da República e para a Corregedoria do Ministério Público Federal mensagens trocadas por autoridades da Força Tarefa da Lava Jato e obtidas por hackers, apreendidas na Operação Spoofing em 2019. O ministro deu 30 dias para que a PGR e a Corregedoria se manifestem no processo em que o ex-presidente Lula é investigado. As mensagens trocadas entre integrantes da Lava Jato foram obtidas por hackers. Eles foram presos no dia 23 de julho de 2019 pela Polícia Federal na Operação Spoofing, que investigava crimes cibernéticos e invasões a celulares de autoridades, incluindo os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Essas mensagens estão relacionadas às supostas tratativas entre a Força Tarefa da Lava Jato e autoridades e instituições estrangeiras sobre o acordo de leniência firmado com a empreiteira Odebrecht. O acordo foi firmado na ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado de receber vantagens da empreiteira, como 2 imóveis em São Paulo, um deles utilizado pelo Instituto Lula. As cópias dessas mensagens foram enviadas ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, para que se manifestem se houve qualquer registro de tratativas e negociações internacionais entre a Operação Lava Jato e diretores da Odebrecht e se essas negociações fazem parte do processo que acusa o ex-presidente Lula. O ministro deu 30 dias para que as informações sejam fornecidas e juntadas ao processo para que a defesa do ex-presidente tenha acesso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata de supostas investigações ilegais contra ministros do próprio STJ. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Os fatos vieram à tona após divulgação de troca de mensagens entre procuradores da República ligados à Operação Lava Jato, sugerindo pedir à Receita Federal uma análise patrimonial dos ministros que integram as turmas criminais do STJ, sem que houvesse prévia autorização do Supremo Tribunal Federal. Essas mensagens foram apreendidas pela Operação Spoofing. O inquérito foi aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, com o objetivo de apurar suposta tentativa de investigação, intimidação e violação da independência dos ministros do STJ. Em razão da intenção de investigar ilegalmente a movimentação patrimonial dos ministros, o presidente do STJ solicitou à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional do Ministério Público a apuração dos fatos nos âmbitos criminal, funcional e administrativo. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber determinou a imediata suspensão da tramitação do inquérito instaurado no STJ. A decisão é provisória, mas prevalece até o julgamento final do habeas corpus pela primeira turma do Supremo. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade uma recomendação para que tribunais gravem todos os atos processuais. A medida vale tanto para os que ocorrem de maneira digital quanto para os presenciais. O CNJ atendeu um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil.
Segundo a normativa, os tribunais possuem hoje recursos suficientes que viabilizem gravações de áudio e vídeo de audiências. Além disso, seria uma forma de aperfeiçoar serviços de governança, infraestrutura e gestão do Poder Judiciário. De acordo com a conselheira Flávia Pessoa, relatora do pedido, gravar os atos processuais vai melhorar o trabalho da Justiça e cumprir princípios constitucionais como da celeridade e efetividade dos processos. Para que o cumprimento da recomendação seja possível, o CNJ disponibilizou ainda plataforma do PJE, Processo Judicial Eletrônico, que permite as gravações. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que servidor que recebe a mais por um erro operacional é obrigado a devolver diferença, salvo prova de boa-fé. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a primeira sessão fixou a tese de que pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. O colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos na primeira instância a partir da data da publicação do acórdão. As ações individuais e coletivas que estavam suspensas em todo o país poderão ter seguimento e ser decididas com base na decisão da sessão. O relator dos recursos especiais, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que impedir a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da administração, sem análise da eventual boa-fé em cada caso, permitiria o enriquecimento sem causa do servidor, com violação ao Código Civil. O relator também especificou que, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e com base em precedentes do próprio STJ, caso haja necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, deve ser facultado ao servidor o desconto mensal em folha de 10% da remuneração, provento ou pensão. E em outro tema parecido, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre devolução de pagamentos indevidos, só que assegurados do INSS. A tese firmada pelo colegiado em julgamento de recurso repetitivo, tema 979, foi a de que, com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrente de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Durante o julgamento, o relator, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a jurisprudência do STJ considera imprescindível para a não devolução dos valores pagos indevidamente pela Previdência Social, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Para o relator, há erros materiais ou operacionais que se mostram incompatíveis com a boa-fé objetiva e que dão ensejo ao ressarcimento do indébito, como, por exemplo, o julgamento de um mandado de segurança no qual um servidor sem filhos recebia auxílio natalidade por erro da administração. Os ministros da primeira sessão acompanharam o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que defendeu a necessidade da análise dos casos de erro material ou operacional de forma individualizada. De acordo com o relator, é preciso averiguar a presença da boa-fé do segurado, bem como verificar se o beneficiário tinha condições de compreender o erro no pagamento. A tese fixada permite o julgamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que estavam suspensos no país. Além do novo entendimento, os ministros também modularam os efeitos da decisão, que vai ser aplicada aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão. E você vai ver a seguir, termina hoje o mutirão de renegociação das dívidas do PROCON. Assunto para daqui a pouquinho, fique com a gente, eu volto já. A Constituição Federal foi determinante para a criação e hoje manutenção do Estado Democrático de Direito.
É com base na Carta Magna que o Estado brasileiro passou a ser regido sob a ótica da democracia, com a consequente implementação dos direitos civis e políticos, gerando liberdades individuais dentro de um pensamento coletivo. E hoje é o último dia do mutirão que os PROCONs de todo o país estão fazendo entre instituições financeiras e devedores. Quem tem dívidas com bancos tem até a meia-noite de hoje para renegociar. As negociações com intermédio dos PROCONs locais são feitas pela internet. Basta acessar o site www.consumidor.gov.br e fazer o cadastro com dados pessoais e endereço de e-mail. Depois será gerado um login e senha para entrar no sistema. Então, basta clicar na aba Nova Reclamação e selecionar o banco para fazer a renegociação de dívidas. Após o pedido, a instituição financeira tem o prazo de 15 dias para apresentar uma proposta de quitação do débito. Já o consumidor, assim que receber a proposta, tem o prazo de 20 dias para aceitar ou não a renegociação. O mutirão é uma iniciativa da Associação Brasileira de PROCONs e da Federação Brasileira de Bancos, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste mês de março. O prazo para fazer o pedido pelo mutirão é até a meia-noite desta quarta-feira. Ele pode procurar o PROCON do seu estado, né, que a gente faz essa intermediação junto à instituição financeira dele para que tentar negociar o pagamento dessa dívida. Realmente, nesse período agora, que iniciou no dia 15, em razão do Dia Internacional do Consumidor, e vai até o dia 31 de março. Isso é realmente um mutirão. Mas nada impede que o consumidor possa, a partir dessa data, procurar o seu PROCON e para negociar a sua dívida. Infelizmente, esse período de pandemia, ele trouxe grande endividamento. Então, esse mutirão, primeiro, uma oportunidade, né, para aqueles que estão com débito para renegociar, para tentar chegar num acordo. E a outra vantagem porque ele é um mutirão totalmente online. Nesse período também, né, retomando, né, de pandemia, para o consumidor é muito importante porque mantém ele dentro do conforto do seu lar, afastado, né, de aglomerações e acaba facilitando bastante. E a gente fala agora mais um pouquinho sobre esse mutirão de dívidas agora ao vivo com o superintendente do PROCON da Bahia e também presidente da Associação PROCONs Brasil, Dr. Felipe Vieira. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Felipe. Muito boa tarde, um prazer estar de volta aqui com vocês e ver outros colegas que estão junto conosco aí, mais 200 PROCONs nesse mutirão. Pois é, ontem falando sobre um assunto novo aqui, que tem tudo a ver também, tem ligação com esse tema, a medida provisória que foi sancionada ontem pelo governo, que aumenta a margem de negociação para empréstimos consignados, né? De que forma essa medida provisória se relaciona com superendividamento e pode também, de alguma forma, ajudar quem está endividado via consumidor.gov, a plataforma, PROCON, esse mutirão hoje em todo o Brasil? Olha, a gente fez esse mutirão porque a dívida ela existe, é um fato contra o qual nós precisamos lutar. Existe no Congresso Nacional o projeto de lei 3.515 que precisa ser pautado porque na pandemia muita gente ficou endividada. Então o trabalho inicial que os PROCONs estão fazendo com esse mutirão é exatamente mostrar que o crédito responsável é possível, é um crédito que o consumidor quer pagar e tendo a ferramenta correta, ele consegue então fazer esse pagamento. A medida provisória 1006, que foi convertida ontem em lei 14.131, aumenta a margem do consignado. O consignado ele é um meio de pagamento que oferece menos risco ao banco e, em retorno, oferece um juros menor para o consumidor. Algumas dessas negociações, por exemplo, tratam-se de tirar a dívida que é do cartão, de um financiamento, de um consórcio, da compra de um imóvel ou tantas outras possibilidades para poder reconstruir aquele financiamento a partir de juros menores. Então, esse é um trabalho que conta com a adesão de 200 PROCONs em todo o país. E essa iniciativa de vocês é importantíssima também, porque evita a judicialização. A gente está falando ali de renegociação de dívidas, que impacta também a economia para os cofres públicos, celeridade. É muito mais fácil resolver por meio do acordo, do diálogo, né?
Perfeito, e essa é uma vocação inata dos PROCONs. O PROCON que é municiado do poder de polícia, de fiscalizar, ou até de sancionar em alguns casos, mas que prefere a conciliação, que prefere mediar essas negociações entre o consumidor e fornecedor, chegando a um resultado oportuno. Com isso, a gente consegue resolver 85% dos casos em uma média nacional, exatamente para esse atendimento. E os PROCONs todos se adaptaram à utilização dessa ferramenta www.consumidor.gov.br, que é o ponto que une a todos os PROCONs, que une a todos os consumidores, e podemos garantir que em todo o país todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Por isso, esse regime de mutirão, por isso, esse ajuste prévio com a FEBRABAN, para poder garantir dos bancos essa predisposição ao diálogo, a predisposição à conciliação e a resolução de muitos conflitos que poderiam, e agora não vão mais, ser levados à justiça. E como é que está a adesão? A gente não tem números oficiais ainda, porque a plataforma ela está recebendo demandas até a meia-noite de hoje, né? É bom correr, consumidor que tem dívida e quer resolver a sua situação, mas eu sei que há uma estimativa boa de crescimento, né, esse ano. Com certeza, Ana Paula. Na última oportunidade que nós tivemos o contato foi 11 de setembro, que é o mês em que se comemora a edição do Código de Defesa do Consumidor. Completamos 30 anos no último ano de 2020 e houve um aumento de 6 vezes a quantidade habitual de acesso ao site do consumidor.gov.br. Como dessa vez tivemos a adesão de 200 PROCONs, entre PROCONs estaduais, PROCONs municipais de capital ou de interior, todos aderiram, fizemos essa campanha, usa-se a internet, não tem problemas com regras de circulação ou regras restritivas na segurança da sua casa, com o monitoramento do PROCON e em um ambiente, embora virtual, um ambiente oficial que permite que muitos desses consumidores resolvam parte desse problema. Então, você ter um condicionamento para um aumento no número de parcelas, nunca, jamais permitiu o aumento dos juros incidentes e, nesse caso daí, a gente diminui a dívida, tira um pouco do que chamam de gordura, que é a parte de juros, de multa e alguns valores, e consegue recondicionar, mostrando aí que o crédito responsável é um caminho de fazer o cidadão pagar a sua dívida, voltar a movimentar a economia, e a gente tem injeção desses valores, reabrindo o crédito para o povo, então, poder voltar a comprar, voltar a consumir. O senhor já adiantou um pouquinho aí, mas eu queria finalizar com as principais orientações do PROCON quando esse consumidor procura vocês, está super endividado. Então, repetindo, qual é a dica, o que o consumidor deve fazer, qual é o caminho aí para conseguir pagar as dívidas, limpar o nome, porque isso dá uma dor de cabeça danada, né? Com certeza, e é para isso que o PROCON está voltado, é resolver o problema do consumidor. Ele poder colocar na ponta do lápis, ali fazer uma planilha, o orçamento doméstico, reequilibrar as contas da casa. Então é saber quais dívidas ele tem com as instituições financeiras. Há uma iniciativa da PROCONs Brasil de repetir esse mesmo mutirão voltado a serviços essenciais, como água, luz, telefonia e internet. Mas nesse momento estamos voltados a dívidas bancárias, no cartão de crédito, o financiamento, empréstimo pessoal, consórcio ou qualquer outra dívida que ele tenha com o banco. Colocado em uma planilha, o consumidor vai poder dizer quanto de parcela ele consegue pagar, se R$200, R$300, se R$100, e a partir desse parâmetro, os bancos vão retornar para ele oferecendo uma proposta. Se essa proposta não for alcançada pelo consumidor, ele pode ainda contar com o auxílio do PROCON numa proposta ainda melhor. Então, até hoje, ainda está valendo um mutirão, os atendimentos vão seguir ao longo do ano, mas com certeza esse mutirão vai ajudar muita gente. Ok, dado o recado, excelente iniciativa. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Conversei ao vivo, Dr. Felipe Vieira, presidente e diretor do PROCON da Bahia, presidente do Associação PROCONs Brasil também. Boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde. Na dúvida, usem o site ou recorram ao PROCON. Ok. E você vai ver a seguir, falta de leitos na UTI leva a Justiça a determinar o fechamento do comércio no Distrito Federal. Os detalhes já já. Tudo na vida precisa de um norte. E com a democracia não seria diferente.
nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O juiz Rolando Valcir Espanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, autorizou mais 5 entidades particulares a comprar vacinas contra a Covid-19. Na decisão, ele reafirmou o entendimento favorável à compra dos imunizantes sem a necessidade de doar para o Sistema Único de Saúde, como está previsto em lei. Desta vez, o juiz autorizou a compra pelo Sindicato de Trabalhadores em Cooperativas de Minas Gerais, pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros, também de Minas, pelo Sindicato dos Bancários de Ribeirão Preto, em São Paulo, por uma administradora de shopping centers e pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Com essas, já são 9 entidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal autorizadas a comprar os imunizantes sem a necessidade de doar para o SUS. A Lei 14.125 permite a compra das vacinas, mas estabelece que elas devem ser entregues ao Programa Nacional de Imunização até que as pessoas do grupo prioritário sejam vacinadas. Depois, o governo devolve a metade do que recebeu. O juiz considera a lei inconstitucional e determinou que a compra pode ser feita em laboratórios autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sem a doação, desde que as vacinas sejam usadas apenas pelos filiados dos sindicatos e parentes deles. Nessa terça-feira, a Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e argumentou que decisões como essa modificam o plano estabelecido pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia, o que pode provocar um caos na política pública de vacinação organizada. E a Justiça Federal determinou que o governo do Distrito Federal retome as medidas de enfrentamento à Covid-19 e volte a restringir o funcionamento do comércio e eventos a partir desta quinta-feira. De acordo com a decisão, comércio e serviços devem voltar a obedecer às medidas de restrição que valiam no final de fevereiro. Ficam proibidas atividades coletivas, eventos e o comércio de forma geral, com algumas exceções, como supermercados, padarias e açougues, que podem ficar abertos até às 10 da noite. A decisão atende pedido feito pela Defensoria Pública da União, que entrou com uma petição contra a reabertura das atividades no Distrito Federal na última segunda-feira. Ao conceder o pedido, a juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da Terceira Vara Cível de Brasília, considerou que o sistema de saúde no DF não está cumprindo a garantia constitucional de saúde e coloca em risco a vida de todos. De acordo com a liminar, os espaços devem ficar fechados até que a ocupação de leitos na UTI caia de 95% para 80% da capacidade e que a lista de pacientes à espera de leitos de UTI para a Covid-19 fique em menos de 100 pacientes. Hoje, passa dos 270. O governo do DF informou que vai recorrer da decisão. E nessa terça-feira morreu por complicações decorrentes da Covid-19 o desembargador Jorge Lopes Leite, de 70 anos, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O presidente do tribunal, Romeu Gonzaga Neiva, publicou uma nota de pesar salientando os serviços prestados pelo magistrado, que também dirigiu a Escola de Formação Judiciária do Tribunal, que é modelo para o Poder Judiciário Nacional. O TJDFT decretou luto oficial por 3 dias. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que afastou a retenção da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte de um administrador de empresas. Veja os detalhes na reportagem. O caso teve início em uma ação ajuizada por uma empregada contra a construtora Veicom, no Paraná. A empresa havia sido condenada ao pagamento de diversas parcelas no valor de R$ 405 mil. Após diversas tentativas de executar a sentença em primeiro grau, foi determinada a retenção dos documentos do sócio da Veicom a pedido da empregada, mas o executivo impetrou mandado de segurança contra a medida.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, havia concedido o mandado de segurança. Segundo o TRT, a medida caracterizava restrição à liberdade do executivo, com viés de punição que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial. A empregada recorreu da decisão na seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que, embora a execução seja feita no interesse da empregada, o pedido dela exige cautela, porque implica a restrição ao direito de ir e vir do executivo. Na avaliação da ministra relatora, não há relação de causa e efeito entre a medida coercitiva e o pagamento da dívida, o que torna desproporcional e sem afinidade com a obrigação do pagamento de créditos trabalhistas. Por maioria de votos, a SDI 2 manteve a decisão que afastou a retenção de documentos do executivo da empresa. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Amanhã, quem estará no comando do Jornal da Justiça, amanhã e depois, é o Carlos Eduardo Cunha. Eu estarei de folga em virtude do feriado da Páscoa. Um excelente feriadão para vocês. Se cuidem. Boa tarde. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.